Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos aqui da comunidade Santo Oscar Romero e Nossa Senhora da Assunção. Hoje a igreja retoma os domingos do tempo comum. Aliás, foi domingo passado, mas no domingo passado, a igreja colocou nos domingos comuns a festa da Santíssima Trindade, para nos ensinar na realidade que a nossa vida, ela está tudo imbuída dentro do nosso Criador, o Pai, daquele que Ele enviou, seu Filho, que se tornou humano, gente no meio de nós, como nós, e do Espírito de Jesus. Por isso, para a gente viver no Espírito, receber o Espírito, invocar o Espírito, para descer, ou fazer parte, ou habitar em nós, nós precisamos conhecer quem é Jesus Cristo. Que o Espírito não é algo que voa no ar, o Espírito é o Espírito de Jesus. E para conhecer como esse Espírito que nós invocamos e queremos, nós precisamos conhecer a quem pertence esse Espírito, que é Jesus. Por isso que nos domingos do tempo comum, que agora vamos do décimo domingo, nós já iniciamos a primeira parte depois de Natal. Paramos por causa da Quaresma e da Páscoa e de Pentecostes, que fecha o tempo da Páscoa e a festa da Santíssima Trindade. E agora vamos dar continuidade em conhecer quem é esse Jesus, para podermos pedir que o Espírito dele habite em nós. Não é outro Espírito, é o Espírito de Jesus. E nesses 34 domingos, o último domingo é a festa de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico. Devagarzinho a igreja vai nos ensinar, fornecendo para nós leituras do Evangelho esse ano de Mateus, não tanto seguindo uma certa sequência, mas pulando também vários textos. Por isso exige de nós, em casa ou em grupos, ler o Evangelho de Mateus inteiro em sequência, porque uma coisa se desenrola na outra.
Assim a nossa vida. A nossa vida é construída um passo atrás do outro. A casa é construída um bloco em cima do outro. Então, hoje a igreja nos apresenta esse pequeno texto aqui para nos mostrar que o olhar e o projeto que Jesus Cristo nos trouxe, na realidade, não se encaixa dentro daquilo que os fariseus, e entre eles especialistas em lei, chamados doutores da lei, não se encaixa dentro do projeto que eles ensinavam ao povo, os fariseus. Os fariseus que procuravam e acreditavam que para se salvar precisa obedecer à lei. E eles vão buscar na Sagrada Escritura, na lei, no Antigo Testamento, principalmente nos primeiros 5 livros da Bíblia, eles vão procurar descobrir as leis que estão escritas para eles poderem viver e ensinar ao povo que precisa praticar e viver essas leis e essas normas. Domingo passado a igreja nos apresentou na festa da Santíssima Trindade a primeira leitura, onde Moisés recebeu de Deus, escrito pelas próprias mãos de Deus, as 2 tábuas da lei. Essa é a verdadeira lei que vem de Deus, porque as outras leis, que chegavam a 613 leis, foram leis introduzidas por necessidade, e muitas dessas leis já se caducaram, já não serviam mais. Os 10 mandamentos são eternos, é a base. Jesus vai tomar os 10 mandamentos como base também, para completar, né, o projeto que ele recebeu do Pai. Então aqui Jesus está juntando ainda, já ensinando, ele já escolheu 4. Primeira tarefa que Jesus fez é escolher 4 seguidores, 2 irmãos e 2 irmãos, Pedro e seu irmão André, os 2 filhos de Zebedeu, que eram pescadores. É lógico que Jesus já conhecia essa turma, essa juventude, porque Jesus, ele viveu a vida com os outros até 30 anos. O que Jesus ficou fazendo até 30 anos? Em casa? Não. Como qualquer outro jovem, saía na rua, participava de festas, de atividades, tudo, conhecia a juventude, e ele foi percebendo que dessa juventude tem uma perspectiva de querer ajudar o povo a mudar a vida do povo, da escravidão que estavam vivendo. Ele percebeu nas atitudes desses jovens que na realidade estavam interessados nos seus irmãos e não apenas em si. Por isso que ele chama 2 pescando, 2 consertando a rede, e agora pede para segui-lo. E agora o 5º. Depois nós temos, domingo que vem, a escolha dos outros, né, para chegar os 12 discípulos, que vai ser chamado apóstolo, os 12 apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus. E então se aproxima aqui de um homem chamado Mateus, que estava sentado numa mesa na coletoria de impostos. Portanto, ele era cobrador de impostos. Ou então, palavra técnica que encontramos em algumas traduções, publicano, um agente público. Hoje chamaríamos servo, né? Servidor público. E a tarefa dele, a serviço do Império Romano, que dominava o povo, recebia o dinheiro dos impostos, uma parte passava para os romanos, para o imperador, e outra parte ficava como parte dele. Mas eram conhecidos também que eles cobravam a mais, e esse a mais ficava no bolso deles. Então eram conhecidos porque lidavam com os romanos, estrangeiros, considerados pelos fariseus e pelo povo judeu como impuros. Então tinha contato com eles, eram impuros, e também porque ele passava a mão em dinheiro a mais que cobrava. Portanto, o evangelista sempre coloca os cobradores de impostos, como Mateus, junto com os pecadores, e Lucas vai introduzir também, e as prostitutas.
No capítulo 15, ele vai dizer que os cobradores de impostos e as prostitutas buscaram ouvir Jesus. E aí tem a crítica, de novo, dos fariseus e doutores da lei. Voltando aqui à nossa leitura. Então, disse para Mateus: segue-me. E ele deixou o trabalho dele e seguia Jesus. Aí o fariseu foi em casa e fez uma festa, um banquete. E nesse banquete, quem é que veio? São toda a turma dele, que conhecia, outros cobradores de impostos e dos outros pecadores. Sentavam à mesa e Jesus, com seus discípulos, também sentado à mesa com ele. Isso incomodou os fariseus, porque os fariseus eram gente que se consideravam perfeitos, seguidores da lei, faziam tintim por tintim o que a lei mandava na frente dos outros, mas por trás aprontavam por seus interesses. Jesus tem um discurso fortíssimo mais tarde em Mateus, capítulo 23 de Mateus, é um discurso contra o fariseísmo dos doutores da lei e dos fariseus, que diante dos outros parecem como santos, mas por trás eles matam até os profetas, os enviados de Deus. Dupla vida. Mas diante do povo eram prestigiados, porque o povo não tinha orientação nenhuma a não ser deles. Então os fariseus, agora vendo Jesus sentar à mesa significa você partilhar. Tem vida partilhada. E os fariseus começam a sua crítica. Os pecadores, cobradores de impostos, portanto impuros. E Jesus, na mesa com eles, vai se tornar impuro, com seus discípulos também impuros. Eles não tinham coragem de enfrentar Jesus. Perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês senta à mesa com os cobradores de impostos e os pecadores? E Jesus responde aqui. Mas antes disso eu quero fazer uma outra observação, antes da resposta de Jesus, sobre a questão da mesa. O homem, Mateus, servia na mesa ao grande opressor. O serviço da sua vida é servir o grande e o poderoso, o Império Romano, que oprimia cada vez mais o povo. Agora ele troca de mesa e vai com Jesus. Muda a sua vida e agora vai continuar servindo o povo, mas não pela opressão, mas como Jesus vai ensiná-lo. Por isso é o quinto apóstolo que ele chama, o quinto discípulo. Depois com mais 7 vai dar 12. E Jesus, na caminhada toda, vai mostrando através da sua atitude o que ele faz, com quem ele anda, o que ele ensina, qual é a sua atitude, qual é o seu sentimento, a quem é que ele dá preferência. Esses discípulos vão aprender de Jesus um novo caminho de vida, que fomos chamados para a gente construir uma vida onde todos tenham vez, onde todos têm condição de vida, com dignidade, como disse no Pai Nosso, que já foi lido no capítulo 6, pão em todas as mesas, né? Que nós falamos na oração do Pai Nosso. Portanto, nós temos aqui uma grande mudança. Uma mesa que serve o autoritarismo, o grande, para oprimir o povo e extorquir do povo aquilo que com muita dificuldade ele consegue produzir. E agora, noutra mesa de fraternidade, sem distinção, sem julgar ninguém, nós estamos aqui, como a mesa da Eucaristia com os apóstolos, nós estamos aqui para aprender agora a servirmos uns aos outros para criar uma sociedade nova, uma grande mudança. E então, voltando agora para responder à pergunta que os fariseus fizeram: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu
a pergunta. E ele que vai responder. Ele diz assim, 3 coisas ele diz. Primeiro, aqueles que têm saúde não precisam de médico. Em outras palavras, ele está dizendo, os fariseus acham que são perfeitos, não precisa de ninguém, não precisa de nada, não precisa de ajuda nenhuma. Eles satisfazem por si, só que por baixo eles aprontam outras coisas e cometem muitas injustiças, e julgam as pessoas, e jogam todas as pessoas doentes, enfermos, joga todo mundo no inferno, ao olhar deles. Jesus tem um outro olhar. Jesus não faz essas distinções. Mas ele joga também para os fariseus, vocês que se dizem que têm saúde, eu não vim para vocês porque vocês não vão aceitar o meu ensinamento. Mais tarde, ele vai tratar do jejum, sequência dessa leitura, e ele vai dizer, o vinho novo que sou eu, o meu projeto, contado lá nas bodas de Caná por São João, o vinho novo, ele não consegue ficar em barris velhos, ele estoura, arrebenta com tudo. A novidade que eu trouxe não encaixa dentro da sua cabeça, que vocês são convencidos que já são salvos, já são puros, já têm a verdade. O que eu trouxe do Pai é para quem tem coração aberto, é para quem se sente na necessidade de ser ajudado. Por isso ele está colocando como médico. Eu não vim para quem acha que está com saúde total e que não precisa de médico. Eu vim aqui para quem é doente, para quem necessita de mim. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, ele vai apelar ao profeta Oséias, que nós lemos a leitura do profeta Oséias, capítulo 6, e a frase que ele usa aqui, quero misericórdia e não os sacrifícios. Aqui sacrifício não é a penitência. Aqui os sacrifícios que eram oferecidos no templo desde o início da história do povo de Israel, onde eles pensavam que Deus exige da gente a base de troca. Nós oferecemos os sacrifícios de animais e damos as nossas ofertas, e aí nós merecemos de Deus sermos atendidos naquilo que nós queremos. É a teologia do merecimento. E quem não tem, então não merece. Quem não faz, não merece. Jesus vai mudar totalmente essa ideia. E ele vai dizer, o Pai é misericordioso. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E aí o profeta Oséias, que nós lemos aqui, quando ele disse para o povo, o vosso amor que vocês têm é como nuvem pela manhã, é como orvalho que cedo se desfaz. Prometem, mas logo esquecem. Prometem, mas logo esquecem. E aí vai continuar dizendo no final, quero amor, que Jesus usa a palavra misericórdia, quero amor e não os seus sacrifícios. Quero o conhecimento de Deus, mais do que os seus holocaustos. O holocausto era um sacrifício de agradecimento a Deus, oferecendo um animal como agradecimento. Eu quero o amor. Eu quero que vocês conheçam. Conhecimento de Deus é um dos 7 dons do Espírito Santo. O conhecimento de Deus. Para conhecer a Deus, nós temos que conhecer a sua obra, a qual o Antigo Testamento faz referência do início até o fim, iniciando a Sagrada Escritura no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, leitura que nós lemos na Vigília Pascal, com a criação. Essa é obra de Deus. Conhecer a natureza é conhecer Deus. É pena que tem uma corrente grande de teologia, que é o conhecimento de Deus, fica pensando e elaborando ideias aqui na cabeça e não põe os pés no chão para conhecer a própria realidade que Deus fez, é que dentro dessa realidade, dentro dessa criação, que nós somos chamados a viver a fraternidade e a construir a paz. Para conhecer a Deus não tem jeito a não ser conhecer a sua criação. Por isso que eu sempre falo
que o papel muito importante das escolas na educação é ajudar os nossos filhos, ou quem quer estudar, para conhecer a natureza. Vocês podem perceber quais são as matérias que se estuda na escola: a química, outras matérias sobre a ciência, tudo estudo sobre o que Deus criou, como funciona. Eu tenho falado que os cientistas são os maiores homens na vida, que nos ajudam a desvendar e conhecer a palavra de Deus na sua criação. Enquanto a igreja, nós muitas vezes temos uma certa dúvida sobre a busca da ciência, as descobertas novas. Para mim, acho eu, a descoberta e o conhecimento da própria natureza nos ajuda a conhecer o próprio Criador. Assim diz antigamente, né? Você quer conhecer alguém, veja a sua obra. Você quer conhecer o pintor, veja a pintura que ele fez. Você quer conhecer o escultor, veja a escultura que ele fez. Você quer conhecer a Deus, veja a grande obra maravilhosa que ele fez. Esse é o conhecimento de Deus, que infelizmente, muitas vezes, por não viver com os pés no chão, e muitas vezes porque nós não colocamos na nossa caminhada o nascimento de Jesus, por isso que a igreja começa o ano litúrgico com o nascimento de Jesus, para colocar os pés no chão. É o espírito desse homem, Jesus, que se encarnou, se tornou como nós, é o espírito dele que nós queremos ter em nós. Esse é o Espírito Santo. A igreja colocou isso, mas muita gente esquece e quer conhecer Jesus a partir da nossa imaginação. Tudo deslocado da vida, da realidade, e tudo deslocado da própria natureza. Então Jesus vai apelar exatamente a essa frase do profeta Oséias: quero misericórdia e não sacrifício. E essa misericórdia é interessante, cada vez mais que a gente passa tempo, entende certas coisas, né? A gente falava, e eu falava muito, né, que para Deus nos dar o perdão, nós precisamos nos converter. E é verdade isso, mas o que faz a gente se converter e mudar? É o fato de descobrir que o nosso Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus chega antes. Nós temos o exemplo do filho pródigo, que nós lemos o ano passado. O filho pródigo que foi embora, largou o pai, largou a família, tudo, gastou tudo, caiu na miséria. Aí vem o filme na sua memória do passado. Como que ele enxerga o pai? Enxerga um pai misericordioso, um pai com os braços abertos, aguardando ele. Essa misericórdia do pai, esse abraço do pai está aqui na cabeça e no coração desse jovem, que ao olhar para trás, ele não vê o pai para castigar, para jogar no inferno, mas ele vê o pai: volte, a porta está aberta, não tem problema, errou, mas agora volta. A misericórdia de Deus chega antes. Isso na primeira carta de São João, ele fala exatamente isso: Deus nos amou primeiro. E esse amor primeiro que Deus nos deu é que nos faz nos sentir filhos amados, é que nos faz voltar, e mesmo que nós tenhamos errado, desviado, nós sabemos que o Pai não está nos aguardando para bater em nós, ou para nos julgar e condenar, mas Ele está nos aguardando para nos dar carinho e mudar de rumo nos braços misericordiosos do Pai. Por isso Jesus quer isso. Ele está dizendo para os fariseus: vocês precisam pegar mais o ensinamento dos profetas, que nos apresentam um Deus que quer o bem a todos. Um Deus, como disse Moisés na leitura do domingo passado, conversando com Deus, um Deus misericordioso, que tem pena do seu povo. E ele disse: o povo tem cabeça dura, mas tem a pena de nós. Esse é o pedido de Moisés, que Jesus assume esse pedido. E aí, no final, de fato, eu não vim para chamar justos. Aqueles que se acham salvos não precisam de Deus.
Eles podem se achar perfeitos porque têm dinheiro, porque têm bens, porque têm o poder na mão. Não precisa de Deus. Agora, aqueles que necessitam, aqueles que sabem que tentam acertar, mas às vezes erra, desvia, esses precisam de Deus e olha para Deus, e Deus, o verdadeiro, não dos fariseus, ou de Jesus Cristo, eles vão olhar o braço aberto. Assim como a criança, e ela sabe, quando ela faz coisa errada, pequena, a criança sabe pelo olhar dela, a mãe percebe que ela sabe que errou, e diante da mãe, espera o abraço dela para perdoá-la. Esse é o nosso Deus que Jesus está ensinando e está mostrando. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. De agora em diante, até o 34º domingo do tempo comum, nós vamos receber no domingo um pedaço desse Evangelho de Mateus. E nele nós vamos tentar descobrir como era a vida e a novidade de Jesus. De onde mais tarde nós vamos ter, eu quero esse Espírito de Jesus. Eu não quero o espírito do fariseu que só olha aos outros e só para criticar, você é assim, você é assado, e que já tem resposta para tudo. Não, eu quero o Espírito de Jesus aberto a todos, sem preconceito contra ninguém. O Papa, aliás, ele disse uma vez, eu já repeti isso várias vezes, o Papa disse, interessante que quando nós olhamos aos outros, nós falamos, essa aqui é mulher, essa aqui é homem, essa aqui é negro, essa aqui é branco. Esse aqui tem esse defeito, esse aqui é gordo, esse aqui é magro, esse aqui, olha o cabelo dela, já tira a conclusão. O Papa diz, Jesus nos ensinou, para quando a gente olha a pessoa, olhe a pessoa. Agora, que seja branca, negra, de cabelo comprido, de cabelo branco, ou seja, que for, não interessa. Jesus não faz essa distinção. Ele chegou lá, conhecia ele, a Mateus, e chamou, e ele aceitou. Trocou de mesa, a mesa da partilha, a mesa do serviço aos irmãos, sem preconceito. O olhar de Jesus é diferente dos fariseus, que sempre tem alguma coisa para criticar. Jesus tem um olhar misericordioso, e esse Jesus queremos receber, esse Espírito de Jesus, para aprender a viver como Ele, disposto sempre a ajudar em todas as situações, seja quem for a pessoa necessitada, que precisa de nós, não apenas em dinheiro, mas que necessita de nós com amizade, um conselho, que precisa de empurrão, sem distinção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,